It's an honor to be here. É uma honra estar aqui com vocês. You guys look good. Vocês estão bonitos. I see Jesus on you. Eu vejo Jesus em vocês. Why don't you turn to your neighbor and make eye contact? Eu quero que você olhe para o seu vizinho, olhe nos seus olhos. And I want you to say, have you lost weight? You look amazing. Pergunta a eles: você perdeu peso? Vocês estão tá muito bonito. Ice break here is crazy. I want to do that. I can see you in your future. Oh, I can tell this is a happy bunch. Eu posso dizer que esse lugar é um lugar de felicidade. Feels like a family reunion. Parece uma reunião de família. Now turn to your other side. Agora olha para o outro vizinho. And I want you to say these words. E eu quero que você diga essas palavras. I can see you. Eu posso te ver in your future. No seu futuro. And you look much better than you look right now. E você está muito mais bonito do que você está hoje. I met your President Samuel Jr. just a few moments ago. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente Pastor Samuel Jr. alguns momentos atrás. And I could sense a great leader. E eu pude perceber uma grandeza de um líder que ele é. And I heard about your reputation. E eu ouvi um pouco sobre sua reputação. A man of great vision. Homem de grande visão. That you pastor a great church. Que pastoreia uma grande igreja, uma igreja muito boa. You're a man of integrity, honor, and you have a beautiful family. Homem de integridade, de honra, que tem uma família linda. And I look forward to getting to know you better. E eu não vejo a hora de conhecê-lo ainda mais. Can we honor President Samuel Podemos Jr.? honrar a vida do pastor Samuel Jr. Yeah. My friend Luciano invited me here. Meu amigo Luciano me convidou para estar aqui. And he's a new friend. É um novo amigo. But I feel like I've met a brother. Mas eu sinto que eu conheci um irmão. He has a wisdom that comes from spending time with God and spending time in the Word. Ele tem uma sabedoria que revela o seu tempo investido na palavra e na presença de Deus. And I respect those gifts. E eu respeito esses dons. But he's also a good father and a good husband. Mas ele também é um excelente pai e marido. And I love to see people with great gifts, but I really love to see people who are just good at being people, fathers, husbands. E eu gosto muito de ver pessoas com dons, mas eu gosto ainda mais de ver pessoas com esses dons amando suas esposas e sendo bons pais para os seus filhos. Amen. Amém? Luciano, sometimes he plays tricks on me and I can't tell if he's being serious or kidding. E o Luciano, ele está sempre brincando comigo, então eu nunca sei se ele está falando sério ou se ele está falando a verdade ou brincando. He told me the reason for this meeting, and I'm not sure. Maybe you can help me understand. Eu não tenho muita certeza, talvez você possa me ajudar, mas ele disse que a razão desta reunião... He said that a soccer team in Sao Paulo had a terrible defeat. Ele mencionou que um time de São Paulo teve uma derrota horrível ontem. And he said that all you guys are here to grieve and to mourn and to heal. E ele disse que então o objetivo dessa noite é para que a gente possa se lamentar e ter um momento de cura nessa noite. Oh man. I'm here from Loveland, Colorado. Eu sou de Loveland, Colorado. And I'm not with my family, but I would like to show you my family. Eu não estou com a minha família, mas eu gostaria de mostrá-los a minha família. Oh, we're kind of stretched here. Esticou um pouco. So this is my daughter Madeline. No lado direito, a minha filha Madalena. She's a very caring friend, a very good person. É uma pessoa muito boa, ela tem muita compaixão. And then Sam, or Samuel. Samuel à sua direita. He's a quarterback for his football team and has a tender heart for God. Ele tem um coração mole para a presença de Deus e também é o quarterback da sua equipe de futebol americano. And then the love of my life, Amy, we've lived together for 23 years. E o amor da minha vida, Amy, nós estamos vivendo juntos por 23 anos. Beautiful. Linda.
And please be praying for us. E por favor, estejam orando por nós. We're thinking about getting married. Nós estamos pensando em nos casar. I'm just kidding. I'm É just kidding. brincadeira. It's legal. It's legal. É legal, é legal. And then my daughter Sarah is next to me. Ao meu lado é minha filha Sara. She is the life of the party. She's a drama queen. Ela é a rainha do drama, a festa, a alegria da festa. She lights up a room. Ela incendeia um ambiente. And then my son Nathan and his wife Maddie. E o meu filho Nathan e a sua esposa Maddie. I have a son who's married. Eu tenho um filho que está casado. And just a couple of months ago, they gave me a surprise. E há alguns meses atrás eles me deram uma surpresa. I think we have another picture. É a próxima foto que eu quero mostrar. Maybe. Talvez. Yeah. I'm going to be a grandfather. Eu vou ser vovô. I told my wife I think we look pretty good for grandparents. Eu disse à minha esposa que eu acho que a gente está muito bem para quem vai ser avô. And forgive my red skin. I got a sunburn today. Me perdoa eu estou um pouco queimado. I went outside. I have to train for a marathon. Hoje eu estava correndo aqui porque eu estou treinando para uma maratona. I told my church that if they raised $5 million for church planting that I would run a marathon. Eu desafiei a minha igreja que se nós levantássemos 5 milhões de dólares para plantar igrejas em Colorado, eu ia correr uma maratona. I didn't think they were going to get that much money. E eu não estava esperando que a gente conseguisse juntar aquilo tudo. And I hate to run. E eu odeio correr. I only run when someone's chasing me. A única vez que eu corro é quando alguém está correndo atrás de mim, me perseguindo. So today I ran 29 kilometers. Hoje eu consegui correr 29 quilômetros. And I got a sunburn. E aí eu fiquei queimado. In January, I'm going to run a marathon, January the 12th, Disney World Marathon. Em 12 de janeiro eu vou estar correndo uma maratona na Disney World. So life is busy and life is good right now. Então a minha vida está sendo muito ocupada, mas está sendo maravilhosa nesse momento. I want to share a message with you today. Eu quero compartilhar uma mensagem com você hoje. I think it will be valuable to you as a leader. Eu acho que vai ser valioso para a sua liderança. And it comes from the life of Solomon. E vem baseado na vida de Salomão. There are lots of issues, transition, leadership, wisdom. É muito sobre transição, sobre sabedoria, sobre liderança. But as I consider Solomon, Solomon was a builder. Eu considero Salomão um construtor. Are all of you pastors? Todos aqui são pastores? You are builders. Vocês são construtores. And I want to encourage you to build the right things. Eu quero te encorajar a construir as coisas certas. And so I'm going to pray and then we're going to jump into this message. Eu quero orar e a gente vai começar a mensagem. Father, I thank you for every person who is here tonight. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui nessa noite. It's not an accident, this is your destiny. Não é um acidente, esse é o seu destino. I pray that you would speak a word into their hearts. Eu oro para que o Senhor ministre tua palavra para cada coração. That you would give them something of value that's useful. Que o Senhor libere a eles algo que é valioso para o seu ministério. And that I would honor you tonight. E que nós possamos honrar o Senhor nessa noite. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Solomon led Israel during the greatest time of peace and success in their history. Salomão liderou o seu povo para o maior momento de conquista e paz na sua era. And I believe the reason that Solomon was successful is because he built three things. Eu acredito que a razão do sucesso do rei Salomão é porque ele pôde construir três coisas. And I want to talk to you about the three things that Solomon built. Eu quero compartilhar com você sobre essas três coisas que Salomão construiu. You guys want to hear about it? Vocês estão animados para ouvir isso? Before I tell you what those three things are, Antes de eu compartilhar quais essas três coisas são, I want to tell you that none of these things were Solomon's idea. eu quero que você saiba que nada dessas três coisas foram ideias de Salomão. All three of these things were ideas of Solomon's father, David. Todas essas três coisas foram ideias do seu pai, Davi. I've been a pastor and I've been in ministry for 28 years. Eu sou pastor e eu tenho estado no ministério por 28 anos. And before I get into the details of the message, I want to tell you something I've learned.
E antes de eu entrar nos detalhes da mensagem, eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi. If you want to be successful, then learn from other people. You don't have to come up with every idea yourself. Se você quer ser bem-sucedido, aprenda com as ideias de outras pessoas bem-sucedidas. Não tenta trazer tudo novo vindo de você. I love meetings like this where we can learn from each other and we can grow. Eu gosto muito de reuniões como nesse formato, porque existe muita riqueza em compartilhar experiências uns com os outros. And Solomon built a great kingdom that was successful because he listened to the dreams of his father. E Salomão foi capaz de construir um grande templo porque ele foi capaz de ouvir as instruções e sonhos de seu pai. The three things that Solomon built, As três coisas então que Salomão construiu, three dreams of King David. três sonhos do rei Davi. The first one was a temple. Primeiro foi um templo. A lot of us know about the temple. Muitos de nós sabemos sobre o templo. We'll unpack some things. We'll talk about that tonight. E a gente vai detalhar um pouco sobre isso nessa noite. The second thing that Solomon built was a navy. A segunda coisa que Salomão construiu foi uma frota naval. And the third thing that Solomon built was a table. E a terceira coisa que Salomão construiu foi a mesa. I want everybody to say it loud. I want you to say a temple, a navy, and a table. Vamos repetir bem altos: o templo, a frota naval e a mesa. And I believe that God has called each of us as leaders to build these three things in our ministries. E eu acredito que em nossos ministérios o Senhor tem nos chamados para construir essas três coisas hoje. To build a temple, a navy, and a table. Construir uma frota naval, um templo e uma mesa. The Bible says in 1 Chronicles 28, No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, that King David wanted to build God a house. que Davi estava desejoso de construir a Deus uma casa. Do you guys remember this story? Se lembra dessa história? David wanted to build God a house because David had a beautiful house made out of cedar wood. Porque Davi, ele tinha uma casa, ele queria construir uma casa linda, feita de seda, que ele queria construir e oferecer para Deus. What did that house smell like with all that wood? E aquela madeira de qualidade, como é que isso fornecia um cheiro maravilhoso? It was a beautiful house. Era uma casa maravilhosa. And David looked through his window and he saw a tent that held the presence of God. E dentro da sua casa, através da sua janela, Davi podia ver uma tenda que era a representação da presença de Deus. And he said, it's not right that I would live in such a beautiful house while God lives in a tent. Isso não é certo, eu viver numa casa tão bonita e Deus ficar lá fora numa tenda. And so he invites the prophet over and he says, I want to share with you my dream. Então ele convida o profeta e ele compartilha com o profeta o seu sonho. He says, I want to build God a beautiful house. Eu quero construir a Deus uma casa linda. And the prophet said, go for it, that's going to be awesome. E o profeta o encorajou e disse, vai que você consegue, vai ser legal. And then he went home and he went to sleep. Então ele foi para casa e foi dormir. And God spoke to the prophet that night. E o Senhor falou com aquele profeta naquela mesma noite. And he said, did I ever ask for a house? E o Senhor disse, eu já perguntei, eu pedi alguma casa? And he gave some instructions to the prophet. Então Deus dá algumas instruções àquele profeta. So the next day the prophet comes back to David. Então no dia seguinte aquele profeta retorna a Davi. I want to give you the scripture reference. Eu quero te dar uma referência nas escrituras. But instead of reading it, I'll just give you the reference and I'll tell you the story. Eu vou te dar a referência, eu não vou ler e vou contar a história. So if you're taking notes, write down 1 Chronicles 28 verses 2 and 3. Se você está tomando notas, anote primeiro o livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2 e versículo 3. And King David said, I wanted to build God a house, E o rei Davi disse, eu quero construir para Deus uma casa, but I disqualified myself. I did not earn the right to build God a house. mas eu não fui merecedor de construir uma casa para Deus. And the reason he disqualified himself is because he was a man of war and he shed blood. He killed people. E a razão pela qual ele não era merecedor de construir uma casa para Deus é porque ele fazia muita guerra, derramou muito sangue. I think it's really instructive to us to learn this. Eu acho que é muito interessante que nós aprendamos isso. David could not build God a house because he mistreated people.
Davi não foi merecedor de construir uma casa a Deus porque ele não tratou pessoas, não tratou bem as pessoas. Amen. Amém? And as pastors and as leaders, we should be people that present the kindness of God to other people. E como pastores e líderes, nós precisamos representar às outras pessoas a bondade e misericórdia do nosso Deus. Time and time again in the Bible, God connects the quality of our love for God with the quality of our love for other people. Em diversos tempos na história da Bíblia, Deus ele faz uma conexão direta entre o amor que nós temos para Ele com o amor que temos para as pessoas ao nosso redor. All through Scripture. Em toda a Bíblia você vê isso. The Bible says you can't say you love God if you hate your brother. A Bíblia diz, você não pode dizer que ama a Deus se você odeia seu irmão. Whatever you've done for the least of these, you've done for me. A Bíblia diz, aquilo que você está fazendo por menor dos meus pequeninos, você está fazendo a mim. Master, what is the greatest commandment? Mestre, qual é o maior mandamento? I can't just give you one, I have to give you two. E ele disse, eu não posso apenas te dar um, eu preciso te dar dois. Love the Lord your God with all of yourself. Ame ao Senhor com toda a sua força, com tudo que você é. And then Jesus says, and there's another commandment like it. E Jesus respondeu e disse, e tem outro mandamento como esse. Love your neighbor as yourself. Ame ao seu vizinho como a si mesmo. Does this make sense? Está fazendo sentido isso? The quality of our love for God is invisible, but the evidence is the quality of our love for people that are visible. A qualidade do nosso amor por Deus, ela é invisível, mas a evidência desse invisível é o nosso amor horizontal para o nosso irmão. Do you have intercessors in your church? Vocês têm intercessores nas vossas igrejas? Are they happy? Eles estão felizes? Are they kind? Eles são amáveis? Are they nice? Eles são legais? I've seen some of the meanest people in the world are intercessors. Sorry. Eu já vi as pessoas piores do mundo sendo e são por acaso são intercessores. Because they're investing everything up to heaven, but they're not pouring out the kindness of God around them. Porque eles estão investindo tudo que eles têm nos céus, mas eles não estão mostrando nenhum tipo de generosidade ou bondade àqueles que estão ao seu redor. Are you guys still my friends? Vocês ainda são meus amigos? Meu amigo. I know people that read the Bible all the time and it just makes them more judgmental. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia o tempo todo, tanto que eles acabando ficando muito legalistas. But if you and I want to build a house for God, then we need to show the kindness of God to the people around Mas us. se nós queremos construir uma casa para Deus, então precisamos mostrar bondade àqueles que estão ao nosso redor. Come on. Amém? I'm looking at 20 years of legacy in this room. Eu estou olhando para 20 anos de legado nesse lugar. I want to talk to you about legacy Eu quero falar sobre legado and the kindness of God. e a bondade de Deus. Whenever I was a teenager, my father had a moral failure and had to leave the church, leave the ministry. Quando eu era um adolescente, meu pai, que era pastor, ele teve uma falha moral e ele teve que abandonar a igreja e o ministério. I want to talk to you about two kinds of reactions that we experience as a family. Eu quero compartilhar com você duas reações que, como família, nós tivemos a essa falha moral. My father failed. He messed up. Meu pai errou feio, ele falhou. And I have a sister and I have a brother and me. There are three of us kids. Nós éramos 3 irmãos, minha irmã, meu irmão e eu era o mais novo. And my sister drove about 30 kilometers down the road to another church. She didn't even know the church. She just went there because she wanted to be in a sanctuary and receive healing. E minha irmã estava precisando de cura, então ela dirigiu mais ou menos 30 quilômetros para uma outra cidade para ir a uma igreja e ouvir a voz de Deus. She sat on the back row of the church. She wanted to be invisible, but she just wanted to hear the word of God. Ela queria naquela noite só ser invisível e receber algo de Deus, e ela sentou na última fileira da igreja. And that pastor stood up and he talked about our Father E o pastor daquela igreja começou a falar do nosso pai and how terrible my father was. e quão terrível meu pai era. He did not know that his daughter was in the back of the room. Ele não sabia que a filha daquele pastor que ele estava falando estava na igreja. And it crushed her. E isso arruinou a vida dela. And she has not been a part of a church since. E desde então, ela nunca fez parte de uma igreja mais.
Now, let me tell you about a different response. Deixa eu falar agora uma resposta diferente. We're talking about building God's house and legacy. Nós estamos falando sobre construir uma casa a Deus e um legado. There was another man who came to me. Existe outro homem que veio até mim. He was a pastor. Ele era um pastor. He was a very kind man. Era um homem muito bondoso e amável. His name was Billy Hornsby. E o nome dele era Billy Hornsby. He came to my house and he looked me in the eyes Ele veio até minha casa, olhou nos meus olhos and he said, "This is not the end of your story. e ele falou: esse não é o fim da sua história. Don't give up on God. Não desista de Deus. Don't give up on the church. Não desista da igreja. Stick with it. Fique junto dela. There's a gift on the inside of you. Você tem um dom carregando dentro de você. Use your gift for heaven. Então use esse dom para os céus. Don't stay bitter, forgive." Não fique amargo, perdoe. And I left that church, my father's church, and I went a different direction down the road to another church. E eu saí daquela igreja, a igreja do meu pai, e fui para uma outra igreja, uma outra direção. And I joined that church and I started serving. I play piano. I started helping with the E worship eu ministry. comecei a me engajar com aquela igreja e ministério local, comecei a tocar piano. This is like 30 years ago. Isso é mais ou menos 30 anos atrás. 5 years ago, I was invited to Florida. 5 anos atrás eu fui convidado para a Flórida. A friend of mine from Jerusalem invited me to go to a conference in Florida. Um amigo meu de Jerusalém fez um convite para que eu estivesse na Flórida para essa conferência. And he said the organization, they plant churches. E essa conferência, essa organização que está fazendo essa conferência, eles são plantadores de igrejas. It's called the Ark. Esse chamado ARC. And I said, "Okay, I'll go, but I don't know what the Ark is. I'm going because you're my friend and you're inviting me." E na altura eu falei, eu vou porque você está me pedindo, mas eu não sei quem eles são. And I went to this amazing conference. It was amazing. E eu fiquei impressionado, era realmente uma conferência maravilhosa. And at the end of the conference, they received an offering. E no final daquela conferência eles fizeram um ofertório. And they said, "Hey, we're going to build a headquarters for this organization to plant churches around the country." Nós estamos levantando alguns recursos para plantar igrejas específicas ao redor do país. We're going to call this building the Billy Hornsby Church Planting Center. E nós estamos levantando um prédio específico para ser estratégico para a plantação de igrejas. E o nome desse prédio vai ser Prédio do Billy Hornsby. I did not know Billy Hornsby founded the Ark. Eu não sabia que Billy Hornsby tinha fundado a ARC. This organization that's building the house of God all over the United States Essa organização tem plantado igrejas sobre todo os Estados Unidos. was founded by the same man that restored me and said, "Hey, don't give up on God." Essa organização foi fundada por aquele mesmo homem que há anos atrás foi à minha casa e falou: não desista de Deus. He had died a few years before and they showed a video of him talking about the Ark. Ele tinha falecido alguns anos atrás e eles na conferência passaram um vídeo sobre ele falando da visão da ARC. I didn't know he had died. I didn't know he was connected to the Ark. This all was just occurring to me as I was watching this video. Naquele momento eu não sabia que ele tinha morrido, eu não sabia que ele estava conectado à ARC, mas aquilo tocou o meu coração com uma grande surpresa. And I sat down in my chair and I just began to weep. Eu sentei na minha cadeira e comecei a chorar. The Bible says in Galatians 6 verse 1, A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, when a person is overtaken by sin, quando alguma pessoa é surpresa ou na queda do pecado, let those who are spiritual restore people. permita que aqueles que são espirituais restaurem esses que caíram. What is a truly spiritual person? How can you tell if someone is really spiritual? Como você então pode identificar se alguém é verdadeiramente espiritual? Is it because they pray loud? É porque eles oram alto? Is it because they read their Bible for hours every day? Porque eles oram a Bíblia horas e horas todo dia? Prayer and Bible, it's so important to our spirituality. Yes, it is. A oração e a leitura da palavra são super importantes para a nossa vida espiritual, claro. But I believe the definition of spirituality is someone who restores people around them. Mas eu acredito que a melhor definição para alguém que seja espiritual é quando elas são capazes de restaurar aqueles à sua volta. If we build a house for God, what we're really building is people. Se nós queremos construir uma casa para Deus, o que nós definitivamente estamos construindo são pessoas.
Build people. Construa pessoas. Build them up, encourage them, restore them, Os encorajem, os levante, os restaurem. and you'll build God's house. E assim você vai construir a casa de Deus. I tell you, I feel the presence of the Lord in this room. Quero dizer, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Solomon became king. Salomão então se tornou rei. I want to give you one more lesson from the temple. E a partir desse tópico do templo, eu quero te dar compartilhar mais uma lição. David had already collected all the materials, he had all the plans, everything was set. Davi já tinha recolhido todos os recursos e materiais, estava tudo pronto. You can find this in 1 Chronicles 22. Você pode achar isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. David collected these materials and he made plans. Davi coletou esses materiais, ele tinha grandes planos. And then Solomon built the house of God. E Salomão então construiu a casa de Deus. Solomon was a man of peace, Salomão era um homem de paz. so he was qualified to build God's house. Então ele se tornou qualificado para construir a casa de Deus. The last lesson I want to teach you about the temple A última lição sobre o templo is Solomon built this great thing by simply running the play that had been set for him. Salomão foi capaz de construir esse lindo templo, estabelecer esse lindo plano, simplesmente seguindo aquele plano que foi estabelecido pelo seu pai. He was just faithful to the vision of his father. Ele só estava sendo fiel à visão do seu pai. Is this useful to you guys? Isso está sendo bom para vocês, irmãos? If we want to build God a house, we need to build people. Se você quer construir uma casa a Deus, então construi pessoas. If we want to be wise, we can run plays, we can use proven strategies. Se você quer ser sábio com o seu ministério, então aprenda e conecta com outros ministérios o que eles estão fazendo. And my prayer is that you'll build God an amazing house, E eu oro para que você seja capaz de construir a Deus uma maravilhosa casa. because you will build people. Porque assim você vai construir pessoas. The second thing that Solomon built was a navy. A segunda coisa que Salomão construiu foi uma frota naval. Again, this was not a vision of Solomon, this was a dream of King David. E novamente, essa não foi uma visão que veio de Salomão, é uma visão que veio do rei Davi. You can find this in Psalm 107, Você pode achar isso no livro de Salmos, capítulo 107, verses 23 and 24. versículos 23 e 24. David says, Davi disse: "They that go down to the sea in ships, that do business in great waters, see the works of the Lord and his wonders in the deep." Aqueles fizeram-se ao mar os navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor. Throughout all of Israel's history, they had been people connected to the land. Em toda a história de Israel havia pessoas conectadas à terra. They had been shepherds, they had been farmers. Eles eram fazendeiros, eles eram pastores, They were not sailors. mas eles não eram marinheiros. By the way, no one ever sailed in the Bible for fun or vacation. It didn't happen. Na verdade, na Bíblia, você nunca vai ver alguém navegando um barco na Bíblia por diversão ou turismo. Isso nunca aconteceu. They built navies to do business internationally. Eles construíram frotas navais para fazer negócios com outras nações. And David saw that beyond the shores of his limitations was a huge opportunity to become successful. E Salomão, então, Davi então, ele viu que além das margens das águas, existe um outro mundo que ele podia expandir a sua influência. You guys with me? Vocês estão comigo? Then Solomon becomes king, Então, daí, Salomão se torna o rei. and he builds a navy E ele constrói essa frota marítima, by connecting with a friend of his father's. se conectando com os amigos de seu pai. His friend's name was Hiram. O nome dele era Irão. 1 Kings 5, verse 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. David had a friend named Hiram, and Hiram became a friend of Solomon. Davi era amigo de Irão, e Irão se torna amigo de Salomão. And Hiram helped Solomon build this navy. Então, Irão ajuda Salomão a construir esse porto marítimo. In fact, Hiram even helped pay for it. Na verdade, Irão até ajudou Salomão a pagar isso.
He sent some of his best sailors to help Solomon learn how to sail. Ele mandou os seus melhores marinheiros e servos para ajudar a Salomão a aprender como fazia. It's an interesting thing, isn't it, that David had a dream to build a navy and he had a friend who could help him do it. É interessante você analisar que Davi tinha o sonho e também tinha um amigo que ajudaria a construir essa frota. But he never leaned into that relationship to see that happen in his generation. Mas Davi nunca se apoiou nessa amizade, nesse relacionamento para estabelecer esse sonho. But Solomon took his father's dream with this father's friend and he connected them. Mas Salomão, no entanto, ele se aproveita do sonho de seu pai e também da sua conexão, dos seus amigos, para estabelecer esse sonho. If you want to build a navy in your ministry, you need to invest in friendships around you. Se você deseja construir uma frota naval no seu ministério, você precisa investir em amizades em ministério. This navy expanded the reach of Israel. It grew the reach and influence of Israel. Essa frota naval fez a influência de Israel crescer e se espalhar. Now, what did that conversation sound like between Hiram and Solomon when they were dreaming about how to build a navy? Como é que teria sido essa conversa entre Salomão e Hirão quando eles começaram a sentar para conversar sobre o estabelecimento dessa frota? I'm a leader at a church. Eu sou um líder da igreja. I have staff members, I have budgets. Eu tenho orçamentos, eu tenho membros da minha staff. And I feel like I have a vision and I fund that vision and I have staff for that vision. E eu sinto que quando eu tenho uma visão, nós começamos a falar de orçamentos para financiar essa visão e como minha staff vai me ajudar nessa visão. And what would I do if I had a friend named Hiram who said, "No, you need to divert some resources away from what you're doing and do something new." O que aconteceria se eu tivesse um amigo como o Hirão e viesse até mim falando, olha, você precisa diversificar o seu orçamento e projetar em coisas diferentes com o que você tem feito. You need to move some of your best people out of what they're doing now and move them into something else. Você precisa começar a reformular as pessoas melhores que você tem para que você consiga alcançar o seu objetivo. Because if you and I are going to say yes to what God is doing today, we have to say no to what God did yesterday. Porque se você quer começar a dizer sim para o que Deus tem para você hoje, você vai ter que começar a se dispor a dizer não para o que Deus fez atrás. Some of us are still doing things in our church and we have forgotten the reason we do them. Algumas pessoas estão fazendo coisas na igreja, mas elas esqueceram a razão pela qual elas estão fazendo. When I came to my church 11 years ago, quando eu cheguei na minha igreja há 11 anos atrás, we would do a massive worship event in Colorado every year. Nós fazíamos um evento massivo em Colorado todo ano de adoração. It was called Praise in the Park. Era chamado Louvor no Parque. Very popular. Era muito popular. Thousands of people would come to it. Milhares de pessoas apareciam nesse evento. And I was the worship pastor when I was first at the church before I became the lead E o meu pastor. primeiro ofício quando eu cheguei naquela igreja era o pastor de música, de adoração. So Praise in the Park was my responsibility. Agora a adoração no parque era minha responsabilidade. And so I started asking the staff at the church, what's the vision behind Praise in the Park? Então comecei a perguntar à staff da minha igreja qual é a visão do adoração no parque desse evento. And if I asked 5 people that same question, I would get 5 different answers. E se eu perguntasse a 5 pessoas diferentes na minha staff, eu ouviria 5 respostas diferentes. How many of you know that's a problem? Você entende que isso é um problema? Now they were all really good answers, but there were 5 different answers. Eram respostas muito boas, mas eram bem diferentes uma das outras. And then I said, how much does it cost to do Praise in the Park every year? Quanto custa para a gente fazer esse evento todo o ano? They said, no, it doesn't cost. We invest. Não custa nada, isso é um investimento. Well, how much do we invest in Praise in the Park Tá every bom, year? então quanto é que a gente está investindo para fazer esse evento todo ano? $100,000. Nós estamos investindo $100 mil. We're spending $100,000 on something and we don't even know why we're doing it? Nós estamos investindo $100 mil por algo que a gente nem sabe exatamente por que fazemos.
Come on, am I talking to somebody today? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando hoje? 20 years ago, Praise in the Park was a great idea, but somewhere along the way we lost the vision. Esse evento há 20 anos atrás era uma excelente ideia, mas ao longo do seu caminho a visão perdeu. Não faz mais sentido para hoje. And money and people were being mobilized to do something that no longer had a vision on it. Nós estamos mobilizando dinheiro, mobilizando pessoas e tempo para algo que a visão já se esfriou. I really believe pastors need to get really good at saying the word no. Eu acredito que pastores precisam ser muito bons em responder não. If you learn how to say no to the unimportant things, then you'll have the money and the people to say yes to the important things. Quando você aprender a dizer não para as coisas que não são importantes, isso vai fazer com que você tenha orçamento, investimento e tempo para as coisas, dizer sim para aquilo que é de fato importante. So I want you to see in your imagination, Hiram is sitting with Solomon and they're having a conversation. Então eu quero que você visualize Irão tendo uma conversa com Salomão. And Hiram would say, your dad dreamed about building a navy, but I can help you build it. E eu imagino o Irão falando para Salomão, o seu pai sonhou com essa frota naval, mas eu vou te ajudar a construir essa But frota. Solomon, it's going to cost you some money and some of your very best people. Mas Salomão, isso daí vai custar muito dinheiro e as melhores pessoas para trabalhar nisso. And Solomon's just thinking about this. He's weighing the options. Salomão então começa a pensar nisso e começa a dimensionar o custo desse projeto. I've got to say no to some other things so that I can say yes to the Navy. Salomão pensa, eu tenho que começar a dizer não para outras pessoas e coisas para que eu possa dizer sim para essa frota. And Hiram says, I'll even help you pay for it, but you need to put some skin in the game. You need to put some of your own money and people in. E Irão disse, olha, eu vou até te ajudar a investir, fazer isso, mas eu quero ver você botando tomando ação e partido nesse investimento também. I'm about to tell you the impact or the consequences of building a Navy, but before I do, I want to make a point. Eu vou falar do impacto, das consequências de quando essa frota naval é construída. Antes de fazer isso, eu quero falar uma coisa. Is there anyone in your life who can speak to you the way Hiram spoke to Solomon? Existe pessoas na sua vida que têm a liberdade de falar como Irão falou para Salomão? Is there anyone who can look at you and say something that will cause you to change your priorities according to God's will today? Você tem pessoas na sua vida que chegariam a você e te encorajariam a mudar as prioridades do que você tem feito hoje? My prayer is that you have people in your life who love you but are not impressed by you. A minha oração é que você tenha pessoas na sua vida que te amam, mas que não estão impressionadas por você. Who can look at your church and say, "Why do you still do that?" Que vão para a sua igreja e vai perguntar, por que você ainda faz isso? And you say, "I don't know. E você vai responder, eu não sei. We've always done it that way." A gente sempre fez assim. And then your friend says, "Maybe it's time to change." E tá esse amigo vai falar, talvez está na hora de mudar. Am I talking to anybody tonight? Come Estou on. falando com alguém aqui essa noite? Have you ever had a necessary conversation that hurt, but you knew it was true? Você já teve uma conversa que doeu, mas você sabia que aquela conversa era necessária? Uau. They hurt, but it makes you better. Elas magoam, elas doem, mas elas te fazem melhor. I want to tell you about a necessary conversation that I had one time. Eu quero compartilhar com você uma dessas conversas que eu tive há um tempo atrás. Not about resources, but about a heart issue. Não sobre investimentos e recursos, mas about what? Sorry? A heart issue. Mas era sobre um problema de coração, um problema. I have a very close friend. He texted me one day and he said, "Can we set up an appointment for breakfast?" Eu tinha um grande amigo que ele me mandou uma mensagem e falou, olha, a gente pode conversar e tomar um café juntos? When a friend sets up an appointment, you know you're in trouble. Quando o teu amigo ele marca uma agenda com você é porque você sabe que está vindo problema. I said, "Okay, we'll set up an appointment." Eu disse, tá, vamos marcar uma agenda. And we sat down at a restaurant across from each other. Então a gente sentou num restaurante, um em frente ao outro. And my friend's name is David. O nome dele é David. And David looked at me and he said, "I'm about to hurt your feelings." Eu estou aqui e eu sei que eu vou magoar você, os seus sentimentos. He said, "But I'm going to tell you something because I love you."
mas eu preciso te dizer isso porque eu te amo. I said, okay, hit me. Então vai lá, me ataque. He said, I've been listening to your sermons the last 4 or 5 weeks. Eu tenho ouvido os teus sermões, as tuas mensagens nos últimos 4 e 5 semanas. And he said, I can tell that someone has hurt you. E eu posso dizer que alguém te magoou. And you're letting some of that pain come out when you preach. E toda vez que você prega, você de alguma forma está mostrando essa dor. He said, I'm concerned that you're moving toward bitterness. Eu estou preocupado que você está se inclinando à amargura. And he has tears coming out of his eyes while he's saying this to me. E quando ele falava isso, ele estava chorando, tinha lágrimas nos seus olhos. He said, Jonathan, you need to forgive. E ele disse, Jonathan, você precisa perdoar. And I started thinking of all the reasons why I was right to feel the way I felt. Enquanto ele falava isso, eu ficava pensando em todas as razões pelas quais eu estava certo de sentir como eu me sentia. This person, not David, but someone else had hurt me. They had betrayed me. Que essa pessoa realmente, ela me traiu, ela me machucou. And I was hurt, but I felt right. Eu estava magoado, mas eu estava certo. And he said, Jonathan, your church does not deserve for you to pour out your pain on them. E David falou para mim, Jonathan, a tua igreja não merece que você fique expondo amargura. And then I started crying. E aí eu comecei a chorar. Just 2 men crying at a breakfast table. 2 homens chorando numa mesa de restaurante. People are looking at us, wondering what's happening right now, you know. As pessoas estão olhando para nós e se perguntando o que está acontecendo. But David made me angry that day. E David, ele me deixou chateado naquele dia. And he made me angry because he was right. E ele me deixou chateado porque ele estava certo. And only a true friend would be willing to set up an appointment and speak to my life. E apenas um amigo verdadeiro seria capaz de querer uma agenda comigo e falar uma verdade que tocasse no meu coração. My prayer for you is that you have friends like that. E eu oro para que vocês tenham amigos assim. Let me tell you another prayer I have for you. Eu quero compartilhar mais uma oração que eu tenho por Probably você. my biggest prayer for you Essa é a maior oração que eu tenho por is você. that you would live the rest of your ministry, you would come to your retirement and not be bitter at anyone. É que você, na toda a sua jornada ministerial, quando você chegar ao fim dela, você não guarde nenhuma mágoa contra ninguém. But if we're really serious about getting there, then we need friends who can speak into our lives. Mas se você quer realmente chegar nesse lugar, sem nenhuma mágoa, você precisa ter amizades verdadeiras na sua vida. Some of these leaders have been here for 20 years, 15 years. Alguns desses líderes estão aqui mais de 15 anos, 20 anos aqui. Maybe some of you are here for the very first time. Talvez você esteja aqui e essa é a sua primeira vez. I want to encourage you to make connections with these leaders while you're here. Eu quero te encorajar, comece a fazer conexões essa noite aqui que vão ser encorajamentos para você e seu ministério. It'll make you healthier, it'll make you better. Vai te fazer melhor, vai te fazer mais saudável. Well, Hiram had a necessary conversation with Solomon. Hirão tinha então uma conversa necessária com Salomão. And Solomon had to change his priorities. Então Salomão tinha que começar a mudar as suas prioridades. And Hiram and Solomon began to build ships. Então Hirão e Salomão começaram a construir navios. And Solomon named his navy after his friend Hiram. He called it the Navy of Hiram. Então Salomão nomeou a sua frota marítima no nome de Hirão, o seu amigo Hirão. And these ships began to go all around the known world. E esses navios começaram a navegar um mundo que era ainda não alcançado. Solomon got a taste for this because it was economically really successful. E Salomão começou a gostar muito disso porque economicamente ficou muito vantajoso para ele. He liked it so much, he partnered with someone else and built a whole different class of ship, a larger ship. E ele começou a gostar tanto disso que ele conectou com outra pessoa e ele começou a construir um diferente nível e classe de navios. These were the ships, the Navy of Tarshish. Esses eram navios mercantes. Are you guys familiar with the community or the town called Tarshish? Alguém sabe me traduzir Tarshish? Tarsis. Vocês são familiares com essa palavra Tarsis? Agora todos são. Forgive my accent. Perdoe o meu sotaque. My accent makes my translator sound like he's from Rio.
Meu sotaque faz com que o meu tradutor pareça que ele é do Rio, que eu sou do Rio. Jonah and the whale. Do you guys remember the story of Jonah and the fish? Vocês se lembram da história de Jonas e da baleia? Do you remember when he was trying to run away from God, he got on a ship? Vocês se lembram quando ele estava tentando correr da missão de Deus, ele entra no navio? It was a ship of Tarshish. Era um navio de Tarsis. In other words, Tarshish was in Spain today. E Tarsis seria localizado onde é a Espanha hoje. And it was the end of the known world. It was like on the very edge of the earth. Era na beira daquele mundo desconhecido. This was a larger ship and it was capable of going further. Era um navio maior e era capaz de ir mais longe. And I love that when Jonah decides to run away from God, he gets on the biggest ship so he can go as far away from God as he can. Eu adoro essa imagem que Jonas está correndo de Deus e ele entra no maior navio que ele podia. If you're going to run from God, run all the way, okay? Se você vai correr de Deus, tem que correr bem mais distante. If you're going to run toward God, run all the way toward God. E se você vai correr para Deus, então corra para Deus o mais forte que você But puder. don't just stand in the middle. Mas não fique no meio. And so Solomon had these two classes of ships, Hiram and Tarshish. Então, Salomão tinha essas duas classes de navio, os navios de Irão e os navios de Tarsis. And I want to read this to you. E eu quero ler para você, 1 Kings 10, 1 Reis, capítulo 10, verses 22 through 24. versículo 22 até o 24. Go ahead. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão, just 22. Verse 22, 23, and 24. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. So this navy would go out, and every 3 years they would come back to Israel. Então essa frota marítima, ela sairia e depois de 3 anos ela voltaria para Israel. Gold and silver and animals and spices. Traria temperos, traria animais, traria prata e ouro para Israel. It was like, like in school when you go on a field trip with students. Sabe quando você vai quando você tem uma viagem na sua escola de pesquisa? It was like the field trip that came to you. Era como se essa pesquisa toda viesse até você. Apes and peacocks, E tinha pavões, tinha macacos, exotic animals. tinha animais exóticos. Okay. Then the next verse says, and Solomon exceeded riches and wisdom. E no próximo verso fala que Salomão, ele excedia na sua sabedoria e riqueza. And then all the earth came to Solomon to hear his wisdom that God had put in his heart. E todo o restante do mundo vinha até Salomão para ouvi-lo e aprender essa sabedoria. Everybody listen to me. Ouvem aqui. Because of a navy, Solomon grew very wealthy. Por causa dessa frota marítima, Saulo cresceu ricamente. He would not have been as wealthy if he did not have a navy. Ele não seria tão rico, próspero, se ele não tivesse construído essa frota. And these sailors went all over the world and they traded these animals and gold and silver. E esses navegadores, marinheiros, eles iriam por todo o mundo pegando esses ouros, pratas e animais exóticos. And they didn't just trade things, they also traded ideas. E eles faziam trocas, e eles começavam nessas trocas, não trocas físicas, mas também trocas de ideias. And they would say, "Oh, our king has wisdom greater than the kings of the earth." E assim eles espalhavam a notícia de que o nosso rei, o rei Salomão, ele tinha muita sabedoria, maior do que todos os reis da terra. And this wisdom came from the God of Israel. E essa sabedoria, ela veio do rei de Israel. The reason that the world knew about the God of Israel and the wisdom of Solomon is because the navy went all over the world and told the story. A razão pela qual o mundo começou a conhecer da sabedoria e grandeza de Salomão e do seu Deus é porque essa frota marítima foi construída. Do you see this? Vocês conseguem ver isso?
Hiram spoke to Solomon. He said, you need to change your priorities. Hirão, então, fala com Salomão e o encoraja a trocar suas prioridades. Solomon said no to the old thing and yes to the new thing. Então, Salomão começa a dizer não para as coisas passadas e sim para as coisas presentes e novas. And this brought great wealth, and it also spread the story of the God of Israel around the world. E isso começou a trazer riqueza e grande influência para o Deus de Israel ao redor do mundo. That's amazing. Isso é maravilhoso. And they heard all around the world about the wisdom of E Solomon todo ao redor do mundo eles ouviram dessa sabedoria de Salomão, because of a navy. por causa de uma frota marítima. Do you have friends who can speak into your life? Você tem amigos que podem falar livremente a verdade para você? Because God wants to build a navy in your life. Porque Deus está querendo construir uma frota na sua vida. And if you want to increase influence and increase these leadership giftings, then you need people who can speak hard things into Então, your se life. você quer construir influência, expandir influência e conexões estratégicas, você precisa de amigos que vão falar a verdade para você. So we talked about the temple, and then we talked about the navy. Então nós falamos do templo e também falamos dessa frota marítima. Now I want to talk to you about the third thing. Agora eu quero falar da terceira coisa. It says, the Bible says that the kings of the earth would come to Solomon's house. A Bíblia fala que reis da terra viriam até a presença de Salomão. 1 Kings 4, verse 34. O primeiro capítulo de Reis, o primeiro livro de Reis, capítulo 4, Do you have that? verse 4:27, you said? 1 Kings 4, 34. Okay, 34. I don't have it here. Just before the table. Just before the table. All right. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Hey, I have a really important point to make, so please trust me. Confie em mim, porque eu tenho um ponto muito importante para compartilhar com você. I know we're going through a lot of scripture, Eu sei que a gente está compartilhando muitas escrituras, but how many of you know that's a good career move for a pastor? mas quantos de vocês aqui sabem que isso é uma estratégia boa para a carreira de um pastor? The Bible is a good thing. A Bíblia é uma coisa boa, algo bom. Okay. So when these leaders from all over the world heard about the God of Israel and the wisdom of Solomon, Então, quando esses líderes ao redor da terra começaram a ouvir sobre a sabedoria e riqueza de Salomão, they responded by traveling to Solomon's place so that they could learn from him and they could test his wisdom. eles começaram a viajar para estar na presença de Salomão, para ouvir e aprender da sua sabedoria. It says the kings of all the earth, Os reis de toda a terra, every nation, todas as nações, every tribe, todas as tribos, they all came to Solomon. e todos vieram até Salomão. Now we don't see an example of this except in one place in the Bible. We see some specifics. Nós não vemos esses exemplos até um momento que é bem específico na Bíblia. 1 Kings 10, No primeiro livro de Reis, capítulo 10, verses 4 through 9. do verso 4 até o verso 9. If you guys are getting something out of this, give me a good amen, somebody. Se vocês estão recebendo alguma coisa disso até agora, vocês podem me dizer amém? This is the story of the Queen of Sheba. Essa é a história da rainha Sabá. Just like all the other rulers, the Queen of Sheba was coming to Solomon to test his wisdom. Assim como todos os outros governadores e líderes da terra, a rainha Sabá também estava vindo para testar a sabedoria de Salomão. She had heard the stories about the God of Israel. Ela ouviu os testemunhos, relatos da história do Deus de Israel. She heard the stories of Solomon's wisdom, Ela ouviu os relatos das histórias da sabedoria de Salomão, but she didn't believe yet. mas ela ainda não estava acreditando. So she came to him, to Solomon, to test him. Então ela veio até Salomão para testá-lo. And the Bible says something really powerful. E a Bíblia diz algo muito poderoso. It says, when the Queen of Sheba saw a few things, then her heart changed. A Bíblia diz que quando a rainha Sabá começou a ver algo, o coração dela começou a mudar. What did she see? O que foi que ela viu? Greater than the navy, Foi algo maior do que essa frota naval. greater than the reputation of the God of Israel, Foi maior do que a reputação do Deus de Israel. greater than the stories of Solomon's wisdom. Foi maior do que as histórias da sabedoria de Salomão. The Bible says that she saw the house that Solomon built.
A Bíblia diz que ela contemplou a casa que Salomão construiu saw the food on his table, e ela viu a comida que estava sobre a sua mesa and his servants standing around the table, e os seus servos ao redor daquela mesa. and the clothing of the servants and the cupbearers around this table, E os copeiros e as roupas e vestes daqueles servos and then the pathway into the temple. e o seu caminho até o templo. When she saw all these things, the Bible says there was no more spirit in her. Quando ela viu todas essas coisas, não havia nenhum tipo de espírito nela. Contrário. And she said to the king, "Everything I've heard is true." E ela então diz ao rei: tudo o que eu tenho ouvido é verdade. And in verse 9, she starts to bless the Lord of Israel. E no versículo 9, ela então começa a abençoar o Deus de Israel. What did she see? O que foi que ela viu? What kind of table changes a person's heart? Que tipo de mesa é capaz de mudar o coração de uma pessoa? Well, this was not a small table like what I'm standing in front of. Essa mesa não era uma mesa semelhante e pequena como essa que eu estou agora. This was something much, much bigger. Era uma mesa muito, muito maior. 1 Kings 4:27, 1 Reis, capítulo 4, versículo 27. it says that each of the tribes of Israel every month would pay taxes to supply this table. Diz que cada líder da tribo de Israel mandariam suplementos para pagar essa mesa. This was not a table like you're sitting at. Ela não é uma mesa como essa que vocês estão sentados. This was a national expression of service and care. Essa mesa era uma expressão nacional do que representava o reinado e compaixão e cuidado do rei. It was excellent, Era excelente, there was abundance, era abundante, and it was all there to receive these kings and queens of the earth who were coming in. estava tudo ali para receber aqueles reis e autoridades que vinham de toda a terra. And Solomon, the great wise king, would sit at that table, E Salomão, o grande sábio rei, sentava naquela mesa and he would invite the queen of Sheba and other kings and queens to sit, and he would speak to them. e ele convidava a rainha Sabá e todas as outras autoridades para sentar àquela mesa junto com ele, para que ele pudesse falar com eles. All of the kings of the earth. Todos os reis da terra. King David went to battlefields and he would fight enemies on a battlefield. O rei Davi costumava ir ao campo de batalha e guerrear no campo de batalha. And one generation later, those same kings would come to the table of Solomon as a guest of honor. E uma geração, apenas uma geração após Davi, aqueles reis que Davi lutava contra, agora estavam vindo à mesa do seu filho para ouvir a sabedoria de Salomão. I think at times the church calls enemies to a battlefield when God is saying, no, throw a banquet and invite guests of honor. Às vezes eu acho que algumas igrejas, pastores estão lutando facilmente no campo de batalha, enquanto Deus está pedindo para que nós ofereçamos um banquete até mesmo para os nossos inimigos. We don't battle with flesh and blood, we battle with spirits. Que nós não estamos batalhando contra carne ou sangue, mas nós estamos batalhando contra espíritos. And King David, he disqualified himself from building the temple because he had killed too many people. E Davi não foi merecedor de construir o templo porque ele estava matando muitas pessoas. But deep down in his heart, he wanted to be a king of peace. Mas no fundo do seu coração, Davi queria ser um rei de paz. Psalm 120, verse 7. Salmo capítulo 120, versículo 7. David says, I want peace, but the people around me are always wanting war. Davi disse: eu quero paz, mas as pessoas ao meu redor estão sempre desejando guerra. This table was a picture of Psalm 23. Essa mesa é um retrato dos Salmos capítulo 23. David saw this picture. Davi viu essa imagem. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Você prepara uma mesa repleta na presença dos meus adversários. He wanted to be a man of peace. Ele queria ser um homem de paz. He just didn't know how to do it. Ele só não sabia como fazer. He wanted a navy, but he didn't know how
to connect and to let his friends speak into his Ele life. queria construir uma frota naval, mas ele não sabia como usar as suas amizades e conexões para fazer He isso. wanted to build God a house, but he had spilled too much blood. Ele queria construir uma casa para Deus, mas ele tinha derramado muito sangue. But Solomon listened to the dreams of his father's heart. Salomão ouviu os sonhos do coração do seu pai. And by being a man of peace, he built God a house. E sendo um homem de paz, ele constrói então uma casa para Deus. By being a humble learner, he built a navy and expanded the influence. Sendo um ouvinte humilde, ele consegue construir uma frota naval. And by being a minister of influence and reconciliation, he built a table for his E enemies. sendo um ministro de reconciliação e influência, ele é capaz de construir essa mesa. And the God of Israel influenced the world in a way that King David did not. E o rei de Israel influencia o mundo de uma forma que seu pai, o rei Davi, não conseguiu. King David is one of my biggest heroes. O rei Davi é um dos meus maiores heróis. And I've seen great leaders in the church. They're my heroes. Eu já vi muitos líderes na igreja, eles são os meus heróis. If I knew some of you, you would probably be some of my heroes. Se eu conhecesse alguns de vocês, provavelmente vocês seriam um dos meus heróis. I'm not sure I'm qualified to preach to you. Eu nem sei se eu sou qualificado para pregar para você. But with all my heart, I want to say something to Mas com you. todo o meu coração, eu quero falar algo a você. Treat people with kindness. Trate pessoas com bondade. Never stop learning. Nunca pare de aprender. And forgive. E perdoe. Don't call enemies to a battlefield. Instead, let your church throw a party and invite people as guests of honor. Não esteja disposto a ir sempre para o campo de batalha. Ao invés, faça a sua igreja mobilizar uma festa e convide a todos que estão dispostos a vir. Martin Luther King Jr. You familiar with Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr., yeah, how you translate He that? gave a speech, I have a dream. Ele fez um discurso que falava, eu tenho um sonho. He said, I have a dream Eu tenho um sonho that on the red hills of Georgia, que nas colinas vermelhas de Geórgia, the sons of slaves and the sons of slave owners que os filhos dos escravos e os filhos dos proprietários dos escravos would one day sit together um dia irão se juntar, sentar at the table of brotherhood. nessa mesa da fraternidade. Who do you need to invite to your table? Quem você precisa de convidar para a sua mesa? Who do you need to forgive? Quem você precisa perdoar? Don't waste time on bitterness. Não perca tempo em amargura. Don't waste years thinking of some pain, some wound in your past. Não perca tempo por causa de mágoas e machucados no seu passado. Stop identifying enemies and just throw a big party and invite guests of honor Pare into de your life. identificar inimigos o tempo todo e começa a fazer e promover festas no seu ministério. And if you will do these three things, you'll have the greatest season of ministry in your life. Se você construir essas três coisas, você vai ter a melhor estação do seu ministério na sua vida. Has this been a blessing for you? Isso tem sido uma bênção para você? What I want to do is just spend a moment praying for you. Eu gostaria de ter um momento e orar por você. Some of you in this room, you need to get back to the business of building God's temple. Vocês precisam começar a voltar para o direcionamento de construir um templo para Deus. You've gotten busy building systems and buildings, and God is saying, build people. Talvez você esteja muito ocupado investindo em templos e em sistemas, e Deus está falando, eu quero que você construa pessoas. In just a moment, I'm going to ask you to stand. Not yet, but in just a moment. E em algum momento, daqui a pouco, eu vou orar para que você se levante, se você se identifica com esse tópico. Não agora, daqui a pouco. Some of you, you've been so hurt that you have walls around your heart. E alguns de vocês têm sido tão magoados que vocês começaram a criar cercas ao redor do seu coração. And when people try to speak truth to you, you don't even listen. E quando as pessoas começam a ministrar verdade para você, você ignora essas It's verdades. not because of pride, it's because you've been hurt. Não é porque você é orgulhoso, é porque você está magoado. If that's you, I'm going to ask you to stand in just a moment. E se você se identifica com isso, eu vou pedir também que você se levante daqui a pouco. And then some of you are like me.
E alguns de vocês está como eu. You've held on to past pain. Você ficou muito agarrado à dor e à mágoa do passado. And in this moment you realize, wait, I'm wasting days, weeks and years on this pain. E talvez nesse momento você está identificando que você realmente está perdendo muito tempo numa dor tão passada. And I'm going to ask all three of those groups to stand up so that I can pray over you. E se você está aqui, você faz parte desses 3 grupos, eu quero que você se levante, eu quero orar por você nesse momento. Before you stand, Antes de você se levantar, we're pastors. nós somos pastores. Nobody else is here. Ninguém mais está aqui. And I just confessed my pain to you. E eu acabei de confessar a minha dor para você. It would be really healthy for you to be honest. Seria muito saudável se você também fosse vulnerável, honesto. Would you stand if that's you? Se você se enquadra em um desses 3, você poderia ficar de pé nesse momento? Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your courage. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua coragem. I am honored by your courage. Eu estou honrado pela sua coragem. Thank you. Muito obrigado. All over the room. Sobre todo esse lugar. Let's all begin to pray together. Se você puder, vamos orar juntos nesse momento. God, we've been so distracted building things. Senhor, nós estamos tão distraídos construindo coisas. Remind us that the greatest commandment is to love you and to love people. Nos faça lembrar que o maior mandamento é amar o Senhor e amar pessoas. I pray for a fresh outpouring of your love to just flow through us to the people around Eu oro us. para que o Senhor libere um frescor do Teu Espírito sendo derramado sobre cada um de nós agora. That as leaders we would build people. Que como líderes nós passemos a construir pessoas. And as we build people, we will build your house. E à medida que construímos pessoas, nós vamos construir a Tua casa. Father, I know some of us have been hurt. Senhor, eu sei que alguns de nós estamos magoados, We've been attacked and criticized. estamos sendo atacados e criticados. And somewhere along the way, walls were built around our hearts. E ao redor do tempo, umas muros e muralhas estão sendo construídas ao redor do nosso coração. So that our friendships are not deep, they're very shallow. Então, os nossos relacionamentos e amizades não são sido profundas, mas muito superficiais. Break down those walls. Senhor, quebra essas cadeias, essas muralhas do nosso coração agora. Open our hearts to connect and to learn. Abra os nossos corações para podermos conectar e aprender. And Father, some of us have wasted years on past pain. E Pai, muitos aqui gastamos tanto tempo com dor do nosso passado. Lord, help us to build a table in the presence of our enemies. Senhor, ajuda-nos a construir uma mesa na presença dos nossos adversários. It is your nature to build a table in the presence of our enemies. Essa é a tua natureza de construir uma mesa na presença dos nossos adversários. No more enemies, but instead guests of honor at a table. Que não tenhamos mais inimigos, mas ao contrário, tenhamos convidados de honra. I pray for mercy and reconciliation to just flow in this room. Nós oramos para que reconciliação e misericórdia flua nesse lugar. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And I pray for the greatest season of ministry of our lives. E eu oro também para que seja o melhor momento na nossa estação ministerial. That we would see salvation and reconciliation. Nós possamos contemplar salvação e reconciliação. That we would see the glory and the power of God on display in our E churches. que nós possamos ver a glória e o poder de Deus nas nossas igrejas. That our churches would be known for love. Que a nossa igreja seja conhecida pelo amor. You said in your word that the world would know us by our love. Que o Senhor disse na sua palavra que nós seríamos conhecidos pelo amor. Bring revival to our hearts. Traga um avivamento para os nossos corações. Bring revival to our families. Traga um avivamento para as nossas famílias. Bring revival to our churches. Traga avivamento para nossas igrejas. In the great name of Jesus we pray. No poderoso nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. God bless you. Deus te abençoe.